Boa noite, Tony. Boa noite, Dai. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu acertar aqui. Beleza. Primeiramente, Ah, que bom. obrigada por aceitar o convite de estar nessa live. É um prazer estar compartilhando esse momento com você, né? Tony é o meu coach, o meu mentor. E se tem alguém que me apoiou na minha carreira, foi Tony. Então, é um prazer, é uma honra estar compartilhando esse momento com você, Tony. Ô, Dai, obrigado, obrigado. Te admiro muito. A sua capacidade, a sua inteligência e o que você e a sua missão, principalmente, que é servir e ajudar as outras pessoas. E muitas vezes até acima de muita coisa que a gente até já conversou em relação a negócio. Então, eu te admiro muito por isso e é uma honra estar aqui com você. Que bom. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito bacana, né? Controlando as emoções para lidar com o dinheiro. E Aham. vamos pedir para os convidados aí para estar colocando esse comentário para a gente. Quem acha que tem a ver dinheiro com emoção, né? Isso aí é uma grande polêmica que às vezes as pessoas não tem nada a ver, não tem importância. Mas quando começa a trabalhar, começa a ver que realmente tem tudo a ver, né, Tony? Vamos começar a falar sobre isso aí com a gente. Conta um Pois pouco é. disso, gente. Pois é, a gente precisa dizer primeiro que as emoções ela tem em dois âmbitos principais. A emoção você com você mesmo, que está ligado a você controlar as suas emoções, e também você se controlar em relação às outras pessoas. Você aceitar, respeitar e ajudar as pessoas também no controle das suas emoções. E quando a gente lida com dinheiro, você sabe mais do que ninguém, a gente não é um só. A gente, normalmente, quem é casal, namorado, casado e tem companheiros, normalmente não, você não lida só com a sua emoção. Em alguns casos, você tem que lidar com a emoção daquela pessoa que te acompanha no processo. E nós vamos falar sobre isso. Quer dizer, primeiro, se a gente fosse fazer um rápido resumo do que a gente vai conversar nessa live. Primeiro, uma questão ligada ao autoconhecimento, né? Será que eu me conheço, conheço as minhas emoções, sei lidar com elas? Também identifico a origem de algumas emoções, que talvez a gente pode conversar sobre isso também. Lá na infância, eu vejo as suas lives e vejo também as suas postagens, e você fala com muita propriedade isso, as crenças colocadas lá na infância que interferem na emoção hoje de gastar ou não gastar, né? E também essa relação com a outra pessoa. Como eu lido muitas vezes com esses vícios emocionais que nós vamos falar. Você lidar com o seu vício e também lidar com o vício emocional de outras pessoas que pode ali impactar na parte financeira. É verdade. Eu costumo falar que antes da gente mexer com o dinheiro em si, organização financeira, olhar, investir o dinheiro, precisa tratar as emoções, né? Se a gente não descobrir as causas, não tem sentido. Não adianta, eu posso ir ali, colocar uma planilha, colocar metas que se não tiver resolvido as causas dos problemas que estão vindo lá da infância, não vai evoluir. É por isso que muitas pessoas às vezes fazem uma consultoria financeira, faz curso e não tem resultado, porque não foi ali na raiz do problema, né? E eu gosto sempre de colocar que a gente precisa de desenvolvimento pessoal. E aí vale entrar aqui no treinamento T4D, né? Que eu fiz e que já Ah, participei como elite, auxiliando ali. E recomendo para todo mundo fazer, que assim é um treinamento extraordinário, que a gente fala assim, faz o treinamento T4D e depois a gente vai fazer a mentoria financeira. Vai resolve tudo lá e vem, né? E como é importante para a vida de cada um, da família, entender as emoções, entender como somos, né? Porque é essa parte que é fundamental. Então, antes da gente começar nisso, fala um pouquinho mais do T4D para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Jó, então o T4D é um treinamento de impacto emocional, onde nós trabalhamos desde a origem das emoções, lá na primeira idade,
que eu gostaria de falar até logo depois do T4D, a gente começar já a trazer essa origem de algumas emoções que impactam na questão financeira. Então a gente pega o T4D e trabalha desde praticamente o nascimento até um plano de futuro, identificando as crenças sabotadoras, identificando hábitos ruins, buscando e trabalhando hábitos novos, principalmente hábitos mentais. A pessoa está acostumada a pensar de um jeito e ela acha que aquele jeito é o melhor até então. E no T4D a gente dá um impacto para que essa pessoa identifique quais são essas crenças, comece a mudar e já muda dentro do T4D, para quando ela sair do T4D ela continue o processo de evolução, de desenvolvimento mental, emocional e comportamental. Então fica o convite aí, a gente vai ter uma turma, eu ainda não estou divulgando muito, por causa dessa questão da pandemia, mas eu já tenho uma data, vai ser o último final de semana de agosto, que, se não me engano, é 29 e 30 de agosto, que a gente já está com a data marcada aí. Quem quiser depois me passa uma mensagem que eu passo mais informações. Excelente. Recomendo, gente. É uma transformação geral na vida da gente. E eu falo assim, tem que fazer pelo menos uma vez por ano, tem que ir lá dar uma reciclada, porque cada vez a gente tem um ponto de vista diferente, tem algo assim, oh, faltava tratar isso, precisava disso, né? Então vai dando uma renovada e a gente vai evoluindo cada vez mais, né? Isso É é ótimo. verdade. Então, vamos entrar nesse tema de dinheiro, né? Vamos falar de Sim, dinheiro. Que todo mundo é algo que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ter dinheiro. E aí muitas pessoas, às vezes, elas até ficam assim, falam que não querem ter dinheiro. Você acha que tem alguma coisa a ver com a emoção dela ali? Precisa resolver algum problema ali, né? Que ela fala assim, ah, minha vida tá boa, eu não preciso ganhar mais não, não quero dinheiro não. E começa as crenças, né? pois é. Dai, eu vou dizer o seguinte: a maioria das pessoas querem dinheiro, mas, na verdade, eu vou mudar a frase. A maioria das pessoas desejam dinheiro, mas não querem dinheiro. Mas quando eu uso esse querer no sentido de fazer por onde? Imagina só, eu conversei com uma pessoa há poucos meses atrás que foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ela trabalhou muito, trabalhava 14, 16 horas por dia. E eu perguntei para ela, por que você foi para os Estados Unidos? Não, porque eu precisava ganhar dinheiro, fazer dinheiro e etc. E eu perguntei se você tivesse trabalhado, se você trabalhar 16 horas por dia aqui no Brasil, você acha que você talvez não ganhe o que você ganha lá, mas você teria também resultado? Aí ele parou assim, a impressão que dava é que ele não tinha pensado nisso. Quer dizer, as pessoas desejam dinheiro, mas talvez não fazem, não trabalham, querem, estão esperando logo a sexta-feira, o sábado, fica chateado quando chega a segunda-feira. E a mente subconsciente, vamos entender o seguinte: nós temos uma mente consciente e uma mente subconsciente. Essa mente consciente até tem um desejo, sabe o que quer, ou deseja alguma coisa. Só que a mente subconsciente tem um padrão. E esse padrão foi desenvolvido lá na primeira infância, da idade dos 2 aos 8 anos de idade, quando escutou o seu pai reclamando de dinheiro, reclamando de trabalho, reclamando que não tinha nada. E aí você absorveu aquilo. Quer descobrir se você realmente gosta de dinheiro? Perceba as palavras que você fala. Então já vai uma dica para quem está nos assistindo. Perceba as palavras. Se você fala que dinheiro não é bom, se você fala que dinheiro é do mal, se você fala, ah, não tem jeito, ganhar dinheiro é difícil, todas essas frases que têm a dificuldade ou colocam o dinheiro como vilão, ela é uma crença negativa. O dinheiro é igual uma faca. Igual uma faca. É um material. Só que a faca é um material inox, um metal, e o dinheiro é de um papel, ou até de uma moeda também. Então, o que você faz com o dinheiro e o que faz com a faca é o que gera o resultado. Então, o dinheiro não é mal e a faca também não é mal, mas a faca mata e o dinheiro também mata. Então, é como eu observo o objeto, como eu interpreto e como eu uso.
Então, fique atento com as palavras que você diz. Se você amaldiçoa o dinheiro, amaldiçoa pessoas que estão no nível mais elevado que você, que tem mais dinheiro, é sinal que você tem crenças negativas em relação ao dinheiro. E provavelmente o dinheiro vai correr de você. Fantástico, isso é verdade. E a gente pensando um pouco em mulheres, né? Eu sempre falo voltado para mulheres, que é o meu povo, as mulheres empreendedoras, né? Mulheres que querem empreender Fantástico. e que às vezes já estão ou que têm algum sonho e acham que não é para ela, né? Então a gente Sim. tenho trabalhado muito esse tema de mulheres. E as mulheres, elas costumam crença, né? Eu falo que já foi uma crença da sociedade imposta na vida das mulheres, né? Que mulher Aham. gasta, que mulher não consegue fazer dinheiro. E ela já vem com isso e muitas vezes leva a gastar, né? Então, por impulso, por baixa autoestima, por ansiedade. E eu guardo sempre uma frase sua, e eu uso muito ela com todos os meus clientes, que é escolha, né? A primeira vez que eu vi foi com você. Ah, eu quero comprar isso, mas eu escolho isso. Então, colocar a escolha na parte da vida. O que mais que você sugere para as mulheres aí na hora dos gastos? Então tá. Antes, Dai, eu vou tentar falar alguma coisa que você ainda não falou, porque você fala muito bem e fala de tudo. Então, eu queria falar para as mulheres o seguinte: aquelas mulheres que compram demais, que têm um impulso, né? É assim que se fala? Um impulso para a compra. É Impulso. assim que se fala? Isso mesmo. É, Tudo um impulso. impulso, né? Então, primeiro, eu queria que as mulheres refletissem aí. Se você tivesse preenchendo um vazio emocional com a compra, qual vazio emocional seria? E aí eu coloco também uma outra reflexão. Como você está com o seu pai e com a sua mãe? Algumas mulheres que têm dificuldade com o dinheiro, a gente percebe que tem algumas mulheres têm algumas similaridades entre elas quando elas têm alguns problemas com o pai. O pai, ele representa segurança, representa o apoio, tá? Independente se é financeiro ou não, mas para muitas pessoas, principalmente para as mulheres que estão aí acima dos 40 anos, o pai representava o apoio financeiro, era quem provia o lar, era quem trabalhava, né? A mulher trabalhava também, mas o pai era responsável de manter ali a família. E muitas vezes teve uma falta, uma carência do pai em relação à filha. Talvez o pai não conseguiu suprir uma emoção, uma carência afetiva em relação a figura masculina, a figura paterna. E aí, num determinado momento, com essa carência, muitas vezes ela tenta preencher uma carência com algum objeto. E aí vamos comparar com vícios, tá? A pessoa que tem um vício da compra é parecido com um vício com qualquer outra droga. É tentar preencher um vazio de um mundo ilusório. Eu não quero viver esse mundo agora, eu quero viver um mundo da alegria. E esse mundo da alegria, aqueles momentos de alegria de comprar, de experimentar, muitas vezes chega em casa e arrepende. Sim. Então, essa é uma provocação e um desafio que eu coloco agora. Repensar o seguinte: o que faltou, o que carência eu tenho afetiva, principalmente em relação ao meu pai, que significa segurança, que talvez eu preciso perdoar. Não estou falando que essa pessoa vai se curar do vício, não, mas eu acredito que vai ser um passo gigantesco para esse processo de autocontrole. É identificar que eu estou bem, eu não preciso de nada mais do que eu tenho hoje. Faz sentido isso, Dai? Sim, com certeza. É fantástico isso aí, né? E que é um que vem desde a infância, né? Essa questão aí. Eu já tive situações de cliente que foi realmente esse caso, assim, de infância. E ela passou a gastar por impulso coisas que ela não teve na infância dela. Ela ficava comprando presentes para ela porque ela não ganhava presente. Aham. Então, assim, vem todo o reflexo, né? Comenta um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é, então
Esse é uma das questões femininas que a gente precisa ter mais atenção. Reforce isso toda vez que você for comprar, você se pergunta o seguinte: eu quero preencher que tipo de vazio? Talvez o vazio realmente é do guarda-roupa, mas e se o guarda-roupa estiver cheio? E aí a gente precisa pensar que a maioria das pessoas, e aí você já falou isso 200 vezes, ou muito mais que isso, mas eu vou reforçar, a maioria das pessoas compram por emoção, justificam pela razão, mas a maioria compra pela emoção. E toda vez que você for comprar, e você também já falou isso, toda vez que você for comprar, você precisa se perguntar: opa, peraí, que vazio emocional que talvez eu estou preenchendo agora? Você já falou isso de outra forma. Será que realmente eu preciso disso? Você já falou isso. Eu estou colocando uma outra coisa para tentar não repetir o que você já fala. E só que essa parte é uma questão um pouco mais emocional e mais profunda. E aí vale essa reflexão. O que faltou na minha idade dos 2 aos 8 anos? E essa reflexão precisa ser feita. O que faltou na minha idade dos 2 aos 8 anos que hoje eu tento suprir? E pode ser uma mulher madura, pode ser uma mulher mais jovem ou uma mulher de mais idade. Ainda pode ter essa carência. E aí vale a pena. Opa, peraí. Talvez é uma baixa autoestima. Talvez o pai não valorizou no passado e ela hoje, para querer mostrar para o pai ou para um inconsciente masculino, para uma figura masculina que está na mente dele, ela quer mostrar que ela tem uma bolsa mais chique, que ela tem um sapato mais chique. E aí eu preciso dizer que homem não entende nada disso. A grande maioria dos homens não entendem nada disso. Mas a mulher quer mostrar, quer preencher esse vazio, mostrar alguma coisa que ela não foi valorizada no passado. E a ansiedade no sentido de eu preciso controlar alguma coisa. Lembre-se, mulheres, essa ansiedade do controle, eu quero controlar, então eu compro para tentar controlar as situações. Isso é um dos hábitos que precisa ser repensado e reprogramado, com certeza. É. Uhum. Então, seguindo esse ponto da ansiedade, da justificativa. Então, a primeira coisa é tentar fazer um diagnóstico do motivo daquela compra. Vazio, mas, assim, se ela é mais emocional ou se ela é racional. E tentar racionalizar o máximo possível. Quanto mais você racionaliza, você diminui a emoção. Então, vamos lá. Na hora de comprar o sapato, o tênis, o que for, você pensa: opa, peraí, realmente eu preciso? A quantidade que eu tenho me supre? Pode fazer essa reflexão emocional. Opa, eu estou querendo preencher qual vazio emocional? E aí, quando você disse de uma pessoa que tem um fim do relacionamento, muitas vezes é isso. Ela quer preencher um vazio, ela quer mostrar que está bem, ela quer trocar todo o guarda-roupa para mostrar para outra pessoa. E a gente percebe que uma pessoa rica é uma pessoa que a mente dela é saudável. E você pode ter o dinheiro que for, mas se você estiver doente mentalmente, você não aproveita do seu recurso. Muitas doenças e descontroles emocionais, a pessoa não consegue aproveitar o recurso que ela tem. Ela pode estar num palácio, mas se ela está depressiva, aquilo tudo não serve para nada. E aí vale a pena, eu não estou falando que o dinheiro não é ruim, o dinheiro é fantástico, mas você precisa aproveitar, cuidar da sua mente, e a partir do cuidado que você tem com as suas emoções e com a sua mente, você vai aproveitar o dinheiro que você tem. E a ansiedade é uma necessidade de controlar as pessoas, Deus e a vida. Vamos lá? A ansiedade é uma necessidade, uma vontade de controlar você, Deus e a vida. Porque se a pessoa tem fé, Dai, você já me escutou falar isso, se a pessoa tem fé, ela acredita que Deus está conseguindo o melhor, está suprindo ela da melhor forma naquele momento. Se ela acredita nela, ela acredita na capacidade, na competência dela, e se ela não tem competência, ela sabe que precisa buscar e que vai buscar uma capacitação, um livro, um treinamento, uma mentoria com você, uma consultoria, assim por diante.
Então, além de acreditar em Deus, acreditar em você, tem que acreditar na vida. Nesse tempo de pandemia agora, muitas mulheres aumentou ainda mais o grau de ansiedade, tristeza, depressão. Estou atendendo muita gente online com esses sintomas, aonde são pessoas que têm uma renda, têm um emprego, muitas vezes um emprego público nessa época que tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa garantia. Quem é empresário hoje está rebolando aí para pagar as contas, mas ao mesmo tempo ela não está bem emocional. O controle emocional ligado à ansiedade está ligado aos 3 pilares da fé, que eu costumo dizer. Fé em Deus, fé em você e fé na vida. Fé em Deus é acreditar que Deus supre, que Deus é Pai, acreditar que Ele me ama e acreditar que Ele está sempre do meu lado. Fé em você, que eu tenho capacidade, eu posso prosperar, eu posso aprender, eu posso fazer. Se eu ainda não sei, eu posso aprender. E fé na vida, acreditar que a vida é boa. Parar de assistir jornal, parar de assistir essas coisas que te deixam para baixo. Eu tive a oportunidade nessas últimas semanas de conversar com alguns empresários que estão se dando muito bem e outros empresários que não estão muito bem. Com uma pesquisa pessoal, para entender o que passava na mente dele. E algumas empresárias também. Aquelas que estão bem, literalmente, elas estavam bem emocionalmente. Você conversava com a pessoa, e aí, como é que tá? Não, para mim tá excelente. Estou vendendo, estou isso, o auxílio que o governo está dando aí, eu estou conseguindo vender, eu estou faturando até mais do que faturava antes. E você vê que emocionalmente ela está bem. Atendi um empresário, hoje é terça, atendi um empresário ontem, e ele reclamou. Na mesma hora, logo depois atendi um outro empresário que falando que foi a melhor coisa da face da terra. E ele foi seu mentorando, o mentorado, né? O Rodrigo, lá da LED. Então ele falou assim, a melhor coisa. Por quê? Porque na minha cabeça eu acordava para servir os meus clientes. E aí o que eu quero dizer com isso? É que, mulheres, se o grau de ansiedade aumentou, é porque você diminuiu a fé em Deus, fé em você e fé na vida. E como que eu aumento essa fé? Primeiro, você tem que olhar o que você tem e ser grata pelo que você tem. Para baixar a ansiedade. E aí, quem está nos escutando aí, quem estiver reclamando de ansiedade, a primeira coisa, logo depois dessa live, é fazer uma lista de 40, não é só 4, não são só 4, não. 40 itens que você é grato. 40 itens que você é grato. Combinado? É uma tarefinha boa aí, viu, Dai? Boa demais, né? Quero ver quem é que coloca o ok aí, quem vai entrar nesse desafio de escrever, para a gente ver se tem pessoas corajosas aqui que têm motivos para ser grato, né? Vamos ver. E fantástica essa colocação aí, é muito aí. boa, assim, eu acho que a partir de hoje, né, as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir depois, vão sempre lembrar disso. Quando vier ansiedade, olha, esses pilares aí como estão, né? Olha, tem tudo a ver. A gente percebe a mente rica e a mente pobre. Pontos, né? A mente pobre, ela sempre pensa em dificuldade, sempre pensa em problema, sempre pensa em coisas ruins. A mente rica, ela está sempre voltado para a prosperidade, para o acúmulo e para a busca de oportunidades. A mente pobre, ela sempre vai buscar uma desculpa. Esses dois empresários, um que está ruim e o outro que está bom. O que está ruim, mas está difícil, ninguém está comprando, eu nem saí de casa. Ele deu todas as desculpas do mundo. Essa é a mente pobre, limitada. Tudo bem, é um empresário, ele vai voltar, etc. Mas nesse momento ele está com a mente de pobre. Pobre não é depressivo no sentido de ser pobre é ruim, não. É a mentalidade pobre. E uma pessoa que tem uma mentalidade rica, ele normalmente busca oportunidades. Ele pensa em oportunidade. Então, por exemplo, se você tiver que pensar em pelo menos 5 formas de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, de faturar,
do jeito que você quiser aí, que ficar melhor para você, de fazer dinheiro, faça também uma listinha, além dos 40 pontos aí de gratidão, pelo menos 5 formas de você faturar alguma coisa. E aí, quando eu falo faturar alguma coisa mesmo. Então, eu vejo você, por exemplo, com seus projetos, tendo renda extra e etc. E isso é uma mentalidade de riqueza. Eu preciso, lembre-se disso, a mente rica é uma mente cheia de possibilidades. Vamos lá, vou repetir. Quanto mais possibilidades eu tenho, mais minha mente é rica. Quanto mais possibilidades. Se eu só tenho uma fonte, se eu só tenho uma possibilidade, sim. Sim, com certeza, né? Essa é tudo. E a partir de hoje, ninguém aqui sai com mente pobre mais, né? É, pensando ainda nessa questão das emoções, eu quero trazer um pouco para os investimentos. Eu tenho muitas pessoas têm me questionado se ficado eufóricos com investimento nesse Aham, momento, aham. principalmente da bolsa, na renda variável, né, em ações. Ah, porque tá baixo, então é o momento de comprar. E eu sempre coloco alguns pontos de controle, de propósito, de reserva primeiro, antes de entrar. Fora tudo isso, ainda tem a questão das emoções, né? Principalmente com renda variável, porque pode ter queda. Eu tive uma variação nas minhas ações que deu, se eu fosse vender, ia me dar um prejuízo de Pois 10% é, a primeira coisa é ao você mês, se não me saber que engano. vão E ter aí? altos e Eu sempre baixos. costumo mostrar isso. Se sua conta tivesse Eu desse jeito, também como que tenho você reagiria? investimentos E como e tenho controlar e se investimentos não preparar para só entrar na nesse área mundo da de bolsa, investimentos, mas eu então? também tenho em imóveis físicos mesmo, né? E mas na área da bolsa é mais volátil, é mais pico e vale. É você saber que sempre vai ter altos e baixos. É você já entrar para o jogo que a perda, em alguns momentos, ela é normal. Porque quando eu sei que uma coisa ela vai acontecer uma hora ou outra, eu relaxo um pouco mais. A maioria das pessoas que não se controlam emocionalmente, elas sabem que isso acontece, mas quando começa a ver lá o gráfico ou diminuindo a conta dela, ela começa a se desesperar. E nesse momento, normalmente, ela faz decisão errada. Ou então, quando vê no pico. E aí a pessoa, ou ela corre para tirar e ela não faz uma análise que ainda pode subir um pouco mais, ou então ela deixa cair e aí quando ela tira, ela deixou de ganhar alguma coisa com aquilo ali. Então, a primeira dica é tanto a bolsa, qualquer tipo de investimento tem seus altos e tem os seus baixos. Se eu sei que tem alto e baixo, na baixa, automaticamente eu sei que agora não, que depois eu recupero. E como que eu faço isso? É falando, isso é normal. Eu escolho, e aí vem aquela frase, eu escolho ficar calmo porque agora isso é normal. É claro que daqui a algum tempo eu vou poder investir, eu vou poder retirar, eu vou precisar esperar e etc. Mas é saber que isso pode acontecer. É mais ou menos assim, daí eu acho que você não tem, acho não, você não tem filhos ainda. É a mesma coisa de você ter um filho e não querer que ele adoeça. Uma hora ou outra ele vai adoecer e ele vai adoecer de madrugada. E você vai precisar passar a noite inteira acordado, cuidando do seu filho, com barriga e assim por diante. Então, eu não posso pensar que ele vai ser saudável o tempo todo. Eu preciso estar preparado que em algum momento vai ter uma baixa. E nessa baixa, eu só vou conseguir sair melhor se eu estiver bem emocionalmente. Então, tomar consciência já ajuda bastante. Verdade, os comandos para a mente, né? A gente controla a mente da gente, o que manda de comando vai ficar, né? É claro que não é a Justamente. primeira vez que eu falar, fica calmo, tá tranquilo, né? Mas a persistência dos comandos para a Isso. mente ajuda a gente a ser positivo e não entrar em Uhum. ansiedade, não ficar no desespero, né? Isso é tudo, né? Isso é muito legal. Nós até falamos um pouco sobre essa questão da infância e da adolescência, né?
Mas se voltar um pouquinho nesse ponto, pegando dois sentidos. Já para quem tem filhos, né, eu vejo muito, eu já tive vários questionamentos sobre isso, como lidar com as crianças, como ter uma fazer a criança crescer com a mentalidade da riqueza, a mentalidade Então tá, então eu positiva, vou contar primeiro controlar algumas uma criança questões que no eu trabalho com dinheiro. supermercado, Primeiro, sempre o lidar dinheiro com é essa bom. situação do O dinheiro das dinheiro, crianças. ele E aí eu vi até traz, o caso ele interessante que eu realiza sempre vontades uso e na sonhos. viagem da Disney. Compra presente Ele, L e quando eu depois estou combina bem as compras. emocionalmente, esse dinheiro vem com mais facilidade. Primeira questão. Segundo, eu preciso ter o hábito de lidar com o dinheiro. Então, as minhas crianças brincam desde os 3, 4 anos de idade, antes de serem alfabetizados, a gente brinca de mercadinho aqui em casa, onde eles têm que montar uma lojinha com os brinquedos dele, escrever o preço, nem que escreve errado, mas não tem problema. Eu sou o fornecedor primeiro, depois eu vou ser o comprador. Então eles precisam comprar, por exemplo, por 2 e vão vender por 4. E eles têm que me atender com um sorriso, têm que apresentar o produto, têm que oferecer alguma coisa a mais. Entende? Para quê? Para desde pequeno começar a treinar essa mentalidade. Porque, Dai, deixa eu falar uma coisa que eu já falei poucas vezes isso. Ah, ixi, eu estou com medo de falar aqui e ser apedrejado, mas saber negociar vai ser mais vantajoso do que qualquer coisa, do que qualquer profissão no futuro. Preste atenção nisso. Saber negociar, negociar, saber empreender vai ser mais vantajoso do que qualquer profissão. E aí eu vou contar um caso. Minha filha, quando ela tinha mais ou menos 6 anos, 5 anos de idade, ela virou e falou assim: Papai, eu já sei o que eu quero ser. Como a gente brincava de vendinha, ela falou assim: Eu quero ser vendedora de loja. Eu falei: Excelente, filha, muito boa a sua escolha. Você vai começar como vendedora de loja, depois você vai ser gerente, depois você vai comprar uma loja para você. E depois que você comprar uma loja, você pode comprar duas, porque aí você aumenta a quantidade de produtos e compra mais barato. Depois que você comprar duas, você pode montar 4 lojas. E depois de 4, você pode ter uma rede de lojas. Então o pai muitas vezes pega o sonho da filha e limita. Não, você não pode ser uma vendedora, você tem que ser uma médica, uma advogada, um não sei o que lá. E limita. E aí a criança começa a colocar que aquele sonho dela não pode ser realizado, não faz sentido. Então, essa dica aí. Ô, Dai, você controla o tempo aí, porque eu acho que cai com 50 minutos, né? Parece? Então tá. Eu vou chegar então no caso da Disney. Então, no caso da Disney, eu reuni a turma e falei o seguinte: olha, eu quero ir para a Disney. Vocês querem? Claro que queremos, é claro, né? Então tá, então cada um tem que fazer por onde. Eu E tenho esse aparência fazer por onde, mensagem nós para mim precisamos quando vai ter. juntar um dinheiro. Então, o único jeito de juntar dinheiro a partir de vocês é economizando água e luz. E aí, a partir dessa diminuição na conta de água e luz, nós conseguimos um recurso em 2, 3 anos, 2 anos e meio aproximadamente, de quando nós planejamos até a execução da viagem, eu consegui juntar, diminuindo a conta, mais ou menos R$ 6.000, que correspondeu a uma passagem de um dos meninos ida e volta. Então, ainda tem Ainda tem mais um detalhe que eu vou contar. O meu filho chegou para mim e disse o seguinte, há mais ou menos 3 anos atrás: Papai, eu quero um computador novo. Eu falei: beleza, você vai comprar, se vira. Ele: como se vira? Só se eu vender minhas coisas. Eu falei: ó, Planejamento, uma né? boa ideia. Ele começou a vender na internet as coisas que ele não usava, livros, brinquedos, etc. Só que ele foi mais esperto do que eu, porque ele virou e falou assim: Papai, se eu paga 50% para mim, pago. Ele conseguiu fazer R$ 800. Eu tive que. Mais 800. Minto. Ele comprou um computador de R$ 3.500. E aí eu tive que pagar a metade, ele pagar a metade, porque ele conseguiu vendendo tudo que ele tinha, inclusive o computador velho, os jogos que ele tinha, ele conseguiu vender tudo e conseguiu faturar em torno de R$ 1.500. Eu tive que pagar a outra metade, 1.500. E o computador que ele queria no início era um de 1.500. Mas como ele viu que só ele conseguiria e eu prometi pagar 50%, então ele pediu um computador maior. E agora já está negociando comigo outra coisa, uma cadeira gamer.
E lá para ele, papai, agora eu quero uma cadeira game e nós vamos trabalhar juntos. Ele tem 14 anos, meu filho tem 14 anos. E minha filha tem 10 anos. E desde os praticamente 4 anos de idade, a gente já conversa sobre dinheiro. Então, pais, mães, conversem sobre dinheiro. E outra coisa, estudar é importante, mas infelizmente, o conhecimento não traz dinheiro. O que traz dinheiro é conhecimento com ação planejada e organizada. Se a pessoa só aprendeu a estudar, ela não sabe ganhar dinheiro. Ela precisa estudar a coisa certa, o como fazer para ganhar dinheiro. E o ganhar dinheiro também precisa ter prática. Então comece a brincar com os seus filhos de negócio, de dinheiro. Aqui em casa tem os bolinhos de dinheiro de papel falso, né? Para a gente dar troco e tudo. Então tem o que pode e tem o que não pode. Então a minha filha ou meu filho, quando eles querem alguma coisa, eles pedem, papai, tá na lista. Se não tá, pode ser só esse daqui. Aí a gente abre negociação. A gente brinca aqui que tudo é negociado. Agora, se eu negocio e não cumpro, aí eu posso ter um problema. Se ele negocia e não cumpre, também. Então, se eu prometi uma coisa, o pai tem que cumprir. Principalmente nessa parte financeira. Se você prometeu em dar, em fazer, em pagar qualquer coisa, o meu filho, por exemplo, está dando aula de inglês para mim. Eu estou pagando ele as aulas de inglês. Claro que eu não estou pagando um professor, mas ele, o inglês que ele tem, que ele estuda desde os 6 anos de idade, ele consegue me dar uma aula fantástica. E eu pago para isso, dentro da minha casa, 2, 3 vezes por semana. As vagas com sessão com Daiane Cima. Quem fizer a inscrição tem um preço especial lá e nós vamos passar 30 dias estudando o livro e praticando novos hábitos. Quem quiser, já me marque lá, já entra. Eu vou sortear 2 vagas. Quem tiver nessa live aí vai ter que printar a tela e colocar e marcar a Daiane e a mim, que aí nós vamos sortear. Se tiver só 2 pessoas, essas 2 pessoas já ganham já. Se tiver mais pessoas, a gente vai sortear. Fantástico, isso mesmo. E esse grupo de estudo é muito bom, eu já participei. E é o primeiro passo aí para quem quer se tornar milionário, né? Começar com hábitos positivos. Uma Também. ótima opção para esse momento de quarentena que, mesmo sendo liberado já comércio, os bares, é importante que a gente fique em casa, porque os casos estão aumentando, então vamos nos guardar e estudar, né? Evoluir nesse momento. Isso mesmo. E só Excelente. para a Então, gente primeiro, fechar, saber o então, que quer. faz um Defina uma fechamento meta com a clara na intenção das parte pessoas financeira. controlarem mais a Quanto que você emoção quer daqui a algum e tempo? rumo Mas à cuidado com liberdade metas financeira, né? grandes, Estar audaciosas preparado demais de longo para prazo. estar nesse Defina caminho das metas de curto finanças. prazo, mensais, semanais, talvez. Por exemplo, eu controlo o meu faturamento por dia e por semana. Eu tenho minha meta, eu tenho o que eu junto, mas metas pequenas e metas grandes. E depois faça um acompanhamento e identifique quais os seus comportamentos estão fora do padrão, estão te tirando de ser rica ou milionária. Talvez você está dormindo demais, acordando tarde, não pensa em dinheiro, xinga as pessoas que têm dinheiro. Então, por favor, faça essa autorreflexão e com metas, submetas ou metas de curto prazo e quais os hábitos que te ajudam e que te atrapalham. Dica aí para começar nesse processo. Fantástico. Então, Dona, eu só tenho a agradecer, foi ótimo. E esse momento aqui, muito aprendizado. Com certeza as pessoas vão sair daqui com a mente positiva, com a mente para a riqueza, né? Fantástico isso. E vai ficar salva essa live. Então, você que está assistindo aí, marca, vai